Olá a todos! Hoje nós estamos aqui reunidas, a professora Rafaela, a professora Aline e eu, para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que a gente acha super importante e que muitos colegas têm algumas dúvidas, que é sobre osteonecrose. E para começar, eu queria perguntar para a professora Rafaela, Rafa, eu queria assim que você definisse o que é osteonecrose, qual que é a terminologia mais usada hoje em dia. Então vamos lá, gente. A osteonecrose, ela passou por mudanças de nomes ao longo do tempo, né? Então ela era conhecida inicialmente como bronze, com a letrinha B, que quer dizer osteonecrose associada ao uso de bifosfonato. Na sequência veio um novo termo que era aronge, com a letrinha A, que era osteonecrose associado ao uso de antirreabsortivo. E hoje o que a gente tem de mais atual é o termo meronge, gente, com M, né? E o que isso quer dizer? Osteonecrose associada ao uso de medicamentos. Então o termo correto hoje é meronge, esse é o termo que a gente utiliza, né? Do ponto de vista do que é a meronge, então, né, para que a gente tenha o diagnóstico dessa condição, a gente precisa que 3 situações aconteçam de forma simultânea. Então, a primeira delas, meninas, é que o paciente faça uso de algum desses medicamentos, antirreabsortivos, antiangiogênicos ou qualquer um desse rol de medicamentos, né? Segundo, é que ele tenha uma exposição óssea na cavidade bucal persistente por mais de 8 semanas. E terceiro, é que esse paciente nunca tenha feito uso de radioterapia nessa região. Então, se ele tiver essas 3 condições, a gente faz um diagnóstico de meronge, osteonecrose associado ao uso de medicamentos. Para diferenciar, né, o que é osteonecrose de osteoradionecrose. Perfeito, porque a gente sempre estudou, né, na faculdade a osteoradionecrose. E esse conceito de osteonecrose associado ao uso de medicamentos, ele é super novo. De conceito geral são muito parecidos, mas um tem a intervenção radioterápica e o outro tem o uso de medicamentos antirreabsortivos, né? Então a gente define os termos, né? E uma das perguntas que a gente mais tem dentro do consultório é assim: o que eu vou fazer se um paciente faz uso de uma medicação antirreabsortiva ou antiangiogênica, né? Então, esse paciente chegou com osteoporose e faz uso de alendronato. Posso ou não posso extrair esse dente? Então, eu vou jogar essa pergunta para você, Aline. Bom, então, se eu recebo um paciente encaminhado no meu consultório para realizar uma exodontia e esse paciente tem um histórico de osteoporose, faz uso do alendronato, por exemplo, a primeira pergunta que eu vou fazer é se realmente precisa remover aquele dente, né? Então, é um dente incluso, por exemplo, um terceiro molar, não está causando nenhum problema, eu vou evitar a remoção, certo? Agora, se esse dente é um foco de infecção, se ele tem uma alteração inflamatória associada e eu não tenho outras formas de tratar esse dente, aí sim eu devo realizar a exodontia para remover esses fatores de risco, porque a inflamação e a infecção são 2 importantes fatores de risco. E aí a gente tem que ter alguns cuidados no sentido de favorecer a formação óssea nesse alvéolo, que vai estar prejudicada por todo o mecanismo de ação desses medicamentos e também de prevenir infecção. Então, isso envolve cuidados da gente utilizar, por exemplo, o PRF durante a extração, para acelerar o fechamento do tecido mole, antibiótico-terapia, né, tudo isso. Hoje a gente vem nessa pegada mesmo, né? A gente sempre tratou a osteonecrose, né, como uma condição muito de relação causa e efeito. Então, a pessoa tomava antirreabsortivo, aí ela tinha exposição óssea à osteonecrose, mas hoje esses outros fatores, principalmente a inflamação e a infecção, a gente vê essa condição muito multifatorial dessa condição, o que é bem interessante, porque a gente começou estudando de um jeito e hoje a forma da gente ver a osteonecrose ela é outra. Ela é que nem a gente vê a cárie, como uma doença multifatorial, então ela depende de muitos fatores para estar acontecendo, né? Então eu acho que essa é uma informação bem grande que veio até nesse último paper da Associação Americana, né? Trazendo muito de inflamação, infecção e não só do uso do antirreabsortivo, né? Que é o que você falou agora. Exatamente. Eu acho que teve uma época que existiam 2 vilões. A medicação, que a gente sabe que não é um vilão, e o cirurgião dentista, porque realmente está associado com esses 2 fatores, com as cirurgias dentoalveolares e com as medicações. Mas hoje a gente sabe que as medicações são importantes e que o cirurgião dentista também é super importante para prevenir, né?
E outra pergunta que muitos colegas me fazem é assim: posso fazer implante num paciente que faz uso dessas medicações? Então, essa pergunta eu vou passar para a professora Tatiana. Pegando só essa linha do processo inflamatório infeccioso e linkando com a implantodontia, antes de responder a tua pergunta, um paciente, por exemplo, que tem implante, ele pode desenvolver osteonecrose? Pode. Por quê? Porque pode esse implante estar contaminado com uma mucosite ou com uma periimplantite. Então, isso é realmente um fator importante a ser levado em consideração. Mas, se o paciente chega para mim e fala que está tomando uma medicação antirreabsortiva e quer fazer o implante, primeiro ponto, eu preciso fazer aquele implante naquele momento? Tenho que levar isso em consideração. Se sim, eu tenho que saber qual é a medicação que ele está tomando e para que ele está tomando. Então, como a Rafa falou, né, a posição hoje que nós temos, baseado nesse último artigo do Position Paper de 2022, é que o paciente que está tomando essa medicação para doenças não malignas, sendo a mais comum que aparece para nós é a osteoporose, a gente pode fazer o implante dentário. Só que o paciente tem que ficar ciente que existe o risco de desenvolver osteonecrose. Então, a gente tem que conversar bem com ele. Isso tem que estar presente no termo de consentimento livre esclarecido. Então, pode fazer o implante, o paciente tem que estar ciente do risco. Existe o risco da perda do implante também. E aqueles pacientes que já têm implante também têm risco de desenvolver osteonecrose devido ao processo, uma presença de um processo infeccioso. Tati, e, por exemplo, o paciente não está tomando os medicamentos antirreabsortivos para osteoporose. Ele toma medicamento antirreabsortivo, por exemplo, o Zometa, né? Para uma outra condição, mieloma múltiplo, tratamento de algum tipo de metástase óssea. Qual que é a posição desse paper da Associação Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial em relação à instalação de implantes? Então, o posicionamento que nós temos hoje é que a gente não deve fazer implantes dentários nesses pacientes durante a terapia com essas medicações. Então, para o tratamento de doenças malignas, exclui a terapia com implantes. Para pacientes com doenças não malignas, pode, mas o paciente tem que ficar ciente do risco. Perfeito. E aquela outra pergunta que muita gente faz: mas eu posso pedir para o meu paciente parar de tomar medicação por algum tempo para então instalar o implante? Então, isso também é uma coisa que ainda é controversa, mas o Position Paper fala que o Drug Holiday não é mais recomendado. Porque mesmo se o paciente para de tomar a medicação, já teve até um caso clínico que o paciente tinha parado de tomar a medicação há 4 anos e tinha os implantes instalados e mesmo assim desenvolveu osteonecrose. Por quê? Porque essa medicação fica por um longo período de tempo no organismo. Então não adianta mais chegar para o paciente e falar assim: então você vai parar de tomar medicação, eu vou fazer a terapia com implante e depois você volta a tomar a medicação. Isso não é mais recomendado. Até porque ele vai ter um prejuízo do ponto de vista da doença dele, quando ele ficar sem tomar essa medicação. Por algum tempo. Aline, então aproveitando esse teu gancho aí, dessa questão preventiva que você falou, né? Você falou recentemente aí sobre a prevenção associada à osteonecrose ao uso de medicamentos, né? Como que o cirurgião dentista poderia prevenir essa situação? Bom, acho que primeira coisa, a gente tem que se aproximar mais dos nossos colegas médicos, né? Então, o cenário ideal de um paciente que vai iniciar uma terapia, seja para osteoporose, seja para doenças malignas, com essas medicações que levam ao risco de osteonecrose, o ideal é que eles fizessem uma avaliação com o cirurgião dentista antes, fizessem todo o tratamento, toda a adequação de meio bucal, que a gente já realizasse todas as exodontias de dentes que teriam um prognóstico ruim, para a gente não ter que realizar esses procedimentos durante a terapia. E eu acho que antes de iniciar o uso das medicações e durante o tratamento com as medicações, principalmente o periodontista vai ter um papel super importante. E aí eu queria que a Tati comentasse um pouco sobre o papel do periodontista nesse manejo do paciente que faz o tratamento com essas medicações. Isso é uma coisa bem legal da gente falar, porque como a professora Rafa falou, a osteonecrose é uma doença multifatorial e um dos fatores de risco é a periodontite.
Então, desde o Marx, lá daquele primeiro artigo de 2005, 86% dos pacientes que desenvolveram osteonecrose tinham periodontite. Então, se o paciente já toma essa medicação, o ideal é que o médico também seja consciente de, durante a terapia, encaminhar esse paciente para um periodontista, para que se faça um exame clínico adequado, um diagnóstico, se esse paciente tem algum tipo de doença periodontal, e pode sim fazer o tratamento durante o uso dessas medicações. Pode não, deve ser feito para minimizar esse risco. Sabe o que é o mais engraçado de tudo isso, né? É que a gente volta àquele conceito, né? A gente já está tão acostumado a, quando chega um paciente que vai passar por qualquer tipo de procedimento de radioterapia, de condicionar o meio bucal desse paciente antes dele iniciar o tratamento. E tanto o oncologista quanto a gente, como cirurgião dentista, já sabe que esse processo precisa acontecer. E talvez a gente esteja agora numa crescente evolução, mostrando que isso também tem que acontecer, essa interface também tem que acontecer nesses pacientes que fazem uso de medicamento antirreabsortivo. Então, aquilo que a gente aprendeu em algum momento em relação à radioterapia está vindo agora, está vindo essa semente em relação à osteoradionecrose por medicamentos. Então, o conceito ele é muito semelhante, só que para duas condições também semelhantes, né? Mas a abordagem, a gente tentar essa abordagem mais preventiva, né, do que curativa, porque curar é muito difícil. Sim, exato. Né? Bom, e por falar em curar, né? Todo mundo também quer saber. Rafa, você atende, tanto a Rafa como a Aline, mas vamos jogar a pergunta para a Rafa. Você atende muito pacientes que chegam já com a osteonecrose instalada. Qual que é a tua conduta, então, frente a esse paciente? Então, a gente tem tido um número crescente e até assustador do número de pacientes com essa condição no consultório depois de procedimentos cirúrgicos, sejam eles as extrações, né, ou os implantes, ou até mesmo doenças periodontais. A gente tem casos, inclusive de osteonecrose associada a um tratamento endodôntico, por exemplo, pela própria pressão do grampo de isolamento. Então, a história está se tornando um pouco maior, dependendo das condições do paciente, né? E a primeira situação que a gente tem que fazer quando chega esse paciente na nossa cadeira, depois de uma conversa de 2 horas, porque sim, as conversas elas vão ter 2 horas, porque eles têm um histórico de doença muito grande, de troca de medicamentos, né? Então, depois dessa conversa bem longa, de entender todo o processo, é a gente fazer o estadiamento da doença. Isso até a gente conversou no primeiro episódio dessa série que a gente está fazendo aqui, que é a classificação da doença. Então, a gente vê aquele paciente com a exposição óssea persistente por mais de 8 semanas, né? Se ele não tiver sintomas, a gente vai classificar ele como estágio 1, né? Se ele tiver sintomas como estágio 2, e se os sintomas forem muito severos, né, não respondendo aos tratamentos mais convencionais, a gente vai classificar esse paciente como estágio 3. E quais seriam esses sintomas especificamente? Bom, de uma forma geral, os pacientes eles referem dor, Tati. Então, eles têm bastante dor no local, dor latejante, dor pulsante, né? Em muitos casos eles têm também uma gengiva bem inflamada, tudo que a gente vem falando de inflamação, infecção, e processos infecciosos com drenagem de pus geralmente, né? Então esses são os sintomas leves, certo, né? Nos sintomas mais pesados a gente já tem questões como abscessos, fístulas extrabucais, fraturas patológicas de mandíbula, então é um outro quadro que é o estágio 3, né? Então, de acordo com esses estágios, a gente vai classificar e tratar esses pacientes ou de forma conservadora ou de forma cirúrgica. De uma forma geral, o tratamento conservador ele é bem interessante para qualquer paciente nos primeiros 14 dias, até para você poder reavaliar o quadro e ver se o teu estadiamento estava certo. Então, o tratamento conservador inicial, ele funciona com bochechos de clorexidina mesmo, 2 vezes ao dia por 14 dias, né? E com antibióticos. Por 14 dias, os antibióticos. A Aline já falou um pouquinho dos antibióticos nessa condição, mas quando a gente fala dos antibióticos, o ideal é que a gente escolha o antibiótico certo para aquele paciente, né? E não de forma empírica. Mas muitas vezes a gente acaba tendo que escolher de forma empírica o antibiótico para o paciente. Então, usar uma associação de antibiótico de gram positivo e gram negativo, uma amoxicilina com metronidazol, né? A gente está vindo numa leva grande agora de usar levofloxacino, né? Que são medicamentos empíricos que a gente tem sucesso aí nessas terapias. Mas o ideal é que se faça um antibiograma e que se escolha o antibiótico certo para aquele paciente.
E esse paciente, além da clorexidina e do antibiótico, não tem que fazer uma curetagem ali do local, remover aquele tecido necrótico ou não é indicado? Não, assim, nessa fase de estágio conservador, ok. não. Ok. Então, nesses primeiros 14 dias, que é considerado o estágio conservador ou tratamento conservador, a gente trabalha só com bochecho com clorexidina. Legal. Ou a gente a gente trabalha com antibiótico, é como se fosse uma descontaminação daquele meio. Daí você reavalia. Geralmente os pacientes estão no mesmo estágio. Então, se eles eram estágio 1, eles continuam estágio 1. Às vezes eles evoluem do 1-2 para o 1, por exemplo. Eles tinham uma exposição óssea sintomática e evoluem para uma exposição óssea assintomática, né? E daí sim, nesse segundo momento, Tati, a gente entra nos tratamentos cirúrgicos, né? E daí existem diferentes tipos de tratamento cirúrgico conforme o estadiamento da doença, mas um deles é a remoção dos sequestros ósseos e os outros tratamentos são as ressecções já. E daí essas ressecções, elas podem não remover as bases ósseas, né? Ou remover toda a base óssea, que são ressecções maiores. Então, o tratamento, ele é bem pesado do ponto de vista cirúrgico, assim, né? E é difícil, né? É um tratamento difícil. Super difícil, porque a região não é vascularizada. A gente tem, até internamente, né, entre os cirurgiões, que a gente fala muito, né, Aline? Que é um paciente que a gente não gostaria de operar. E para um cirurgião não gostar de operar, é porque o prognóstico não é bom. Porque o cirurgião gosta de operar. Então, são pacientes que a gente gostaria de não precisar mexer, porque a gente sai da cirurgia, todo o tecido está fechado e, em muitos casos, 15 dias depois, todo o tecido está aberto, todo o osso está exposto novamente. Eu acho que nesse ponto aqui, vocês duas que são bucos, eu gostaria de até deixar um alerta, porque é importante encaminhar, por exemplo, eu sou periodontista e implantodontista, né? Entendo do tema, estudo o tema, mas se eu tenho um caso desse no meu consultório, eu vou encaminhar para o cirurgião bucomaxilofacial ou alguém que tenha muita experiência no tratamento de osteonecrose. Eu acho que a gente também não deve se meter aonde a gente não é a nossa expertise, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que um outro ponto, né, Aline, que a gente como cirurgia pode falar é que além desses tratamentos conservador e tratamento cirúrgico, a gente está vindo com uma leva de terapias coadjuvantes a esse tratamento, né? Então, a Aline até mencionou ali no nosso segundo episódio sobre o protocolo pentoxifilina e tocoferol. Você explica pra gente um pouquinho mais sobre esse protocolo? Então, o protocolo pento, como é chamado, ele associa essas duas medicações, né? A pentoxifilina, que ela vai ajudar a estimular a angiogênese, que vai ser super importante para a gente vascularizar aquela área, e o tocoferol, que ele vai ter um potencial anti-inflamatório, né, que também vai ajudar a reduzir aquela manifestação clínica da osteonecrose. A gente, quando vai usar isso aí, eu acho que é bem legal da gente falar desse protocolo pento, né, que de uma forma geral, gente, ele é um protocolo novo, ele está sendo bastante estudado, mas os resultados dele são promissores. Então, é a primeira vez ali no paper de 2022 que eles falam que eles imaginam que os resultados serão muito interessantes nos ensaios clínicos com esse tipo de associação. Eles fazem uma associação que é o pento e uma que é o pentoclo, que é com mais um medicamento que eles estão associando e estão testando também, né? Aqui a gente já tem uma experiência com a utilização do protocolo pento. O Erasto Gettner também utiliza em muitas situações o protocolo pento, né? Numa dosagem da pentoxifilina de 400 miligramas 2 vezes ao dia e o tocoferol 1000 unidades internacionais ao dia, que é o protocolo que está sendo mais utilizado na literatura. Então, eu acho que aí a gente tem essas terapias coadjuvantes. Isso não quer dizer, pessoal, que o paciente não vai passar pelo tratamento conservador, não vai passar pelo tratamento cirúrgico. Isso quer dizer também que é um tratamento multifatorial, da mesma forma que a condição é uma condição multifatorial, né? Eu acho que uma outra forma também de terapia alternativa que a gente tem, Tati, é o Bluen, né? E eu acho que eu não posso pedir para outra pessoa falar do Bluen além de você. Exato. Então, na verdade, o Bluen, ele trabalha com a terapia tópica de oxigênio e nós sabemos que o oxigênio é fundamental para a cicatrização, porque ele estimula também o quê? A angiogênese e a formação de fibras colágenas. Então, essa terapia tópica colocada ali no local vai ajudar a levar uma cicatrização melhor e mais rápida junto com as outras terapias que têm sido realizadas. E falando de oxigênio, tem o oxigênio hiperbárico também, né?
que eu gostaria que a Rafa falasse um pouquinho mais sobre esse tratamento, que é bastante promissor, mas que é de difícil acesso hoje para os pacientes, né? Nessa pegada do oxigênio, a gente está com o Blue M, então, né, tem bastante gente falando de ozonoterapia também, sim, como tratamento coadjuvante, e daí a gente tem talvez o que seja mais consagrado, que está há mais tempo na literatura, que é a oxigenoterapia hiperbárica, né? Então, o que é isso? É um tratamento no qual os pacientes, esses pacientes, eles entram em câmeras hiperbáricas, né, com alta pressão de oxigênio, e esse oxigênio melhora toda a vascularização daquele paciente como um todo. E com isso a gente tem uma melhor formação de vasos sanguíneos ali naquela região. Ele é um tratamento extremamente interessante, com resultados muito legais, mas ele é um tratamento custoso. Muitas vezes não se consegue pelo Sistema Único de Saúde. Não acessível. Né? A gente tem conseguido muito por planos de saúde, então se o paciente tem algum convênio médico, a gente consegue esse tratamento com bastante sucesso, mas ele demanda bastante do paciente, porque o paciente fica por pelo menos 30 sessões, nos casos das osteonecroses associadas ao uso de medicamentos, são no mínimo 30 sessões diárias, só tem pausa de sábado e domingo de 2 horas dentro de uma câmara hiperbárica fechada. Pesada. Né? Então não é fácil para os pacientes, né? A gente tem alguns pacientes que têm claustrofobia, não conseguem aderir ao tratamento, outros quando estão com algumas condições respiratórias também não conseguem fazer a utilização dessas máscaras, mas quando esses pacientes conseguem, a gente consegue essa adesão ao tratamento, a gente tem resultados muito melhores. E hoje já tem protocolos que a gente deve fazer o tratamento cirúrgico do paciente depois dele fazer X sessões de oxigenoterapia hiperbárica, porque os teus resultados do ponto de vista de tecidos moles vai ser muito melhor. Então você prepara o paciente com a oxigenoterapia hiperbárica para fazer um procedimento cirúrgico, que é bem interessante. Muito legal, né? Essa evolução de toda a ciência e pesquisas, ensaios clínicos que estão sendo realizados aí ao redor do mundo para tratar essa doença que é tão complexa. Exato. Ainda precisa ser muito estudado, né? A gente sugere muitas terapias coadjuvantes, mas a gente ainda tem pouca evidência científica, né? Do quanto funciona cada uma dessas terapias, então é uma área que ainda merece muita investigação para a gente chegar aí num tratamento mais próximo do ideal. Exato. Uma vez me falaram que a osteonecrose associada ao uso de medicamentos é só a pontinha do iceberg, que a gente só vai entender ela com muito tempo de estudo, né? Então eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar hoje para quem está nos vendo é que ela é uma doença multifatorial, né? Com um tratamento também multifatorial, não existe certo ou errado. Existem o que a gente tem visto que tem funcionado melhor, né? E pode ser que a gente fosse gravar isso daqui a um ano, a gente teria coisas diferentes para estar falando para vocês. E lembrar que o cirurgião dentista ele tem uma relação importante na causa, né, da osteonecrose associada ao uso de medicamentos nos maxilares, mas ele também tem um papel super importante na prevenção, né? Exatamente. É isso aí. É isso aí, gente. Um abraço para vocês, viu? Espero que vocês tenham gostado. Então, curte, compartilha e divulgue o CRO Play.